Então, nós temos aí uma Constituição em 1934, né, durante esse governo do Getúlio Vargas, que vai apresentar dispositivos sobre a organização do ensino nacional, especificando as linhas gerais de um Plano Nacional de Educação para um futuro breve, estabelecendo a competência do Conselho Nacional de Educação para elaborá-lo. Então, a reivindicação dos educadores por um Plano Nacional de Educação já era antiga e, finalmente, a gente tem isso garantido em Constituição. Também há garantia de imunidade de impostos para estabelecimentos particulares, de liberdade de cátedra e de auxílio a alunos necessitados e determinação de provimento de cargos do magistério oficial mediante concurso, tá? Apenas 3 anos depois, o texto constitucional de 1937 vincula a educação a valores cívicos e econômicos. Então, a gente tem ali uma nova Constituição, 3 anos depois, que eu já expliquei para vocês, né? Ela já era fruto ali de um governo centrado na figura do Getúlio Vargas, um governo populista e absolutista, e com a educação não podia ser diferente, porque o governo populista e absolutista de Getúlio Vargas era amplamente fundamentado no nacionalismo, um nacionalismo exacerbado e excessivo, assim como das ditaduras fascistas da Europa, que eu falei que influenciavam bastante, né, a figura do Getúlio Vargas. A partir desse momento, a educação é facultada à livre iniciativa. Sem muitas inovações na área, a nova lei, né, a nova Constituição, fortalece a centralização dos sistemas educacionais e as competências para legislar sobre matéria. Fica um pouco, na verdade, abandonada a educação. Ela tem vários dispositivos legais que amparam, mas, de fato, não temos aí um plano nacional de educação que seja, de fato, efetivo e que atenda às necessidades educacionais do país. E aí, movimentos artísticos, filosóficos e políticos influenciaram a educação no século XX. O país recebia teorias educacionais modernas, inspirando o movimento da escola nova. Então, embora o governo fosse displicente em relação à educação e às necessidades educacionais do país, os educadores, os intelectuais e os artistas não eram. Eles eram muito ativos. Na Europa e nos Estados Unidos nós tínhamos um grande crescimento da ciência e da ciência da educação. Nós tínhamos teorias de Freud, de Piaget, de Vygotsky, entrando com tudo aí nas inovações educacionais, e o Brasil era influenciado por isso. O movimento de escola nova, na verdade, ele foi mais influenciado por John Dewey, né, como a gente vai ver. Ele defendia uma escola laica, gratuita e pública para todas as crianças em idade escolar e o fortalecimento da universidade pública. É um movimento que, na verdade, nasceu na Europa no final do século XX, era chamado de escola novismo, escola novista, basicamente questionando os moldes da pedagogia tradicional, né, que até então era utilizada na Europa e no Brasil. Foi inspirada em Jean-Jacques Rousseau, Henrique Pestalozzi, John Dewey, Frederick Froebel. O movimento pela Escola Nova foi motivado pela rapidez das transformações sociais, políticas e econômicas da época, assim como as suas consequências. Então, essas mudanças foram resultado principalmente das alterações causadas pela Revolução Industrial, que modificaram completamente a estrutura da família brasileira, criaram a necessidade de um local onde as crianças pudessem ficar enquanto mães e pais trabalhavam. Olá, E peço esse desculpas por interromper sua aula por um breve momento, mas tenho algo importante e vantajoso para compartilhar com você. Se você está gostando desta aula, tenho uma ótima notícia. Agora você pode levar sua experiência de aprendizado para o próximo nível fazendo sua matrícula em nosso site. Ao se matricular, você terá acesso exclusivo a uma série de benefícios. Primeiro, você pode baixar a apostila completa do curso em PDF, perfeita para acompanhar as aulas e revisar o conteúdo sempre que precisar. Além disso, ao concluir o curso, você terá a oportunidade de adquirir um certificado de conclusão, um grande passo para o seu desenvolvimento profissional e acadêmico. E sabe o que mais? Ao assistir às aulas diretamente em nosso site, você terá uma experiência de aprendizado sem interrupções ou propagandas. Isso significa mais foco e eficiência no seu estudo. Então, não perca essa chance. Clique no link na descrição deste vídeo ou visite nosso site para se matricular agora mesmo. É rápido, fácil e vai transformar a maneira como você aprende.
Agora, vamos voltar à aula. Obrigado por sua atenção e nos vemos no site. Trabalhavam, e esse local não podia ser somente existencialista, ele precisava também educar essas crianças. Então, a gente tem o crescimento da concepção da educação infantil, a gente tem a necessidade da criação de creches, a gente tem a necessidade do fortalecimento da educação básica, principalmente a primária. Então, tudo isso influenciou bastante as ideias da escola nova. Então, no Brasil, o movimento da Escola Nova, ele se inicia em 1882 com Rui Barbosa, influenciado pelo filósofo americano John Dewey, né, como eu já falei. Para o Dewey, a educação era uma necessidade social, já que aperfeiçoa as pessoas e assim promove o progresso. As ideias de Dewey eram críticas à educação tradicional e ultrapassada, afirmando que a escola deveria contribuir para a evolução e o progresso social e humano. Para ele, a escola tem como eixo norteador a vida e as experiências, com suas trocas e interações sociais. Lembrando que a pedagogia na época era centrada nas aulas expositivas, extremamente baseadas em memorização, cópias, né? Nada que envolvesse essas experiências que o Dewey falava. O ensino e a aprendizagem devem propiciar uma reconstrução permanente da experiência e da aprendizagem dentro de sua vida. Para ele, a educação teria a função de democratizar e de igualar as oportunidades. De acordo com o ideário da Escola Nova, quando falamos de direitos iguais perante a lei, falamos de igualdade de oportunidades também, né? Os novos educadores acreditavam que os métodos tradicionais de ensino deveriam ser substituídos por métodos mais atuais, de acordo com a realidade social, e que preparassem os alunos para serem cidadãos integrais. Eles eram muito avançados, né, para a época. A Escola Nova iniciou o movimento pela inclusão e educação democrática, que teve grande impacto nos paradigmas atuais mesmo, gente. Hoje a nossa BNCC, nossa Base Nacional Comum Curricular, a nossa Lei de Diretrizes e Bases da Educação e até mesmo a parte de educação da nossa Constituição Federal é extremamente engajada com esse tipo de pensamento que foi promulgado durante a Escola Nova. Em 1932 é publicado o Manifesto dos Pioneiros da Educação, assinado por Fernando de Azevedo, Lourenço Filho e Cecília Meirelles, entre outros educadores importantes. Esse documento pregava a universalização do ensino, escola pública, laica e gratuita para todos, lembrando que público e gratuito não é a mesma coisa. Educação pública é toda aquela oferecida pelo governo, mas nem sempre ela é gratuita. Com essa publicação, o movimento se fortaleceu e ganhou tanta notoriedade que influenciou uma nova geração de educadores pensadores no país, entre eles Darcy Ribeiro, Anísio Teixeira e Paulo Freire, que é a nossa grande tríade da educação brasileira, né? Sem desmerecer os outros, obviamente, mas temos aí inclusive o Paulo Freire, que é o patrono da nossa educação. Considerado o principal idealizador das grandes mudanças que marcaram a educação brasileira no século XX, o Anísio Teixeira foi o pioneiro na implantação de escolas públicas de todos os níveis, refletindo os objetivos do movimento da Escola Nova de oferecer educação gratuita para todos. Então, a escola pública deve muito, né, ao Anísio Teixeira. A escola pensada por Anísio tinha a responsabilidade de educar e não só de instruir, de formar cidadãos autônomos e livres. Aprender não seria só memorizar, mas envolveria reflexão, contextualização, aplicabilidade e questionamento. Somente hoje, no século XXI, 20 anos depois de termos entrado no século XXI, a gente consegue aí ter um pouco mais de liberdade para implantar esse tipo de pensamento na escola, porque eu digo um pouco mais porque a nossa escola ainda é muito tradicional e ainda é muito baseada em memorização. Mas ela está se transformando desde a LDB de 1996 e ela já tem apresentado resultados muito positivos graças a essa lei. E também, né, a outros dispositivos legais. E aí, tudo bem? Estou passando apenas para deixar um recado bem rápido para você que acabou de ver essa aula e que gostaria de assistir a todas as aulas desse curso. É bem fácil, basta você clicar no link que está na descrição deste vídeo ou acessar www.novacursos.com.br.
Fazendo sua matrícula em nosso site, você terá acesso a todas as aulas desse curso e mais centenas de outros cursos, além de poder fazer avaliação. E caso você queira, poderá estar adquirindo o certificado com um valor bem acessível. Esse foi o recado que eu queria dar. Aguardo sua matrícula. Até breve!